Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos quatro cantos deste mundo. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga um refrigério, que o Senhor faça cessar sobre a tua vida toda opressão. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor venha mover em nome de Jesus sobre essas vidas, Senhor, sobre essas vidas que estão enfermas, sobre essas vidas que estão desenganadas, sobre essas vidas que estão debaixo de uma opressão espiritual, meu Deus. Que o Senhor venha livrar essas vidas em nome de Jesus, que em nome de Jesus agora o Senhor venha tocar, venha trazer a cura, venha trazer a renovação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar buscando o Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos. Precisamos dar o nosso coração. Precisamos sacrificar o nosso melhor a Deus. Sacrificar o nosso melhor a Deus, meu irmão, não é sacrificar o ouro, não é sacrificar a prata. Deus, ele não quer o nosso ouro, Deus não quer a nossa prata, mas Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa fidelidade. Amém? Precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Amar o Senhor é obedecer. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos saber qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E precisamos nos esforçar e procurar o caminho do discernimento espiritual. Precisamos buscar pela palavra de Deus. Porque podemos ser batizados, podemos estar dentro da igreja, podemos ter um cargo dentro da igreja, podemos pertencer à igreja, mas não vivemos em Cristo, meus irmãos. Precisamos viver em Jesus, porque enganoso é o coração. Acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Vivemos em uma autonomia nossa, meus irmãos. Vivemos pela nossa força, vivemos pelo nosso entendimento, quando Deus quer que nós andemos nele, andemos pela fé, andemos pela sua vontade, porque muitos são os nossos caminhos. Tem caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas levam à morte. Então, nós temos um caminho a seguir, um único e verdadeiro caminho, que é a vontade, que é a direção de Deus para fazer aquilo que Deus já designou para a minha vida e para a tua vida, porque Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Precisamos viver na essência do Evangelho. A essência do Evangelho é amor. A essência do Evangelho é viver em justiça. A essência do Evangelho é sacrificar em amor, meu irmão e minha irmã. Precisamos sair do egocentrismo e aprender a amar, como Jesus se entregou por cada um de nós, por amor. E precisamos ter o amor de Deus, precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter o amor de Deus dentro dos nossos corações. Meus irmãos, a gente precisa parar de ser religioso, a gente precisa parar só de ser frequentadores de culto e precisamos viver uma nova natureza de Cristo dentro de nós. Precisamos ser este cristão que Deus quer que a gente seja, nascidos pela palavra de Deus. Ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos, porque quando você é cheio do Espírito Santo, é o Senhor que te conduz. É o Senhor que te leva por todos os caminhos. Amém? Como o salmista no Salmo 23, ele declara: o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. E ele me leva por pastos verdejantes e águas tranquilas. Meus irmãos, nós temos que fazer do Senhor o nosso pastor. Temos que deixar Ele guiar nossas vidas para andarmos por águas tranquilas, por caminhos tranquilos. E precisamos tirar tudo aquilo que embaraça a nossa vida. Estamos
muitas vezes batizados, frequentando junto com os irmãos nas instituições religiosas, mas não temos transformação. Continuamos vivendo uma velha natureza, uma natureza egocêntrica, uma natureza cheia de avareza, uma natureza cheia de dolo. Nós precisamos ser transformados, meus irmãos. A velha natureza, ela tem que sair de dentro de nós, ela tem que morrer. Temos que ser transformados. A essência do Evangelho é uma transformação, é um nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós vamos usar aqui uma palavra em Atos 8, é uma palavra que vai falar do Simão Mágico, um homem que creu, aceitou Jesus e foi até batizado, meus irmãos. Mas a velha natureza ainda estava dentro dele, como está lá em Atos 8, 9. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de magia e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E o atendiam, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo que os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim o poder, para que sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão e diz: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Mensagem tremenda, né, meus irmãos? Nós vemos que esse Simão era um personagem, como diz a palavra aqui no livro de Atos, que fazia magias, né? E qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: grande é a virtude de Deus na vida de Simão o Mágico. Nós vemos que até Satanás, ele faz sinais, meus irmãos. Como Jesus diz: muitos virão em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos, com sinais e prodígios. Mas nós vemos aqui que ele iludia o povo, meus irmãos, com artes mágicas, enganando o povo. E aquele povo achava que aquele homem era de Deus. Quantas vezes nós vemos aí muitos iludindo, falando que é de Deus, mas aquele homem, na verdade, ele tinha um interesse, enganar o povo para ganhar dinheiro, meus irmãos. Hoje nós não estamos diferentes neste mundo gospel.
Nós precisamos ter discernimento. Como o mesmo Simão mágico, ele creu na mensagem de Filipe, porque ele viu os sinais que era feito através de Filipe, que os paralíticos eram curados, os demônios eram expulsos, e ele creu e foi batizado, meus irmãos. Ele creu e foi batizado. Muitas vezes nós cremos em Deus, somos batizados, mas ainda nós vemos que a natureza de Simão não tinha mudado. Nós vemos quando os discípulos desceram, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então nós vemos que o apóstolo Pedro e João desceram a Samaria porque eles estavam recebendo a palavra através da mensagem de Filipe, estavam recebendo o batismo do arrependimento, mas não tinha ainda recebido o batismo do Espírito Santo. Então desceu para lá Pedro e João, meus irmãos, e eles colocavam as mãos sobre os irmãos que tinham sido batizados, e eles eram batizados no Espírito Santo. E nós vemos que Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Nós vemos que Simão ofereceu dinheiro para receber o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui abre um leque. O dom de Deus, meus irmãos, como mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois pensais que comprais o dom de Deus com dinheiro? Meus irmãos, não é a nossa oferta que move o mundo espiritual. Não é o nosso dinheiro que move o mundo espiritual, meus irmãos. É a nossa fé. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. É através da fé, meus irmãos. Nós precisamos viver nessa fé consolidada, com o coração íntegro. Nós vemos que Simão ainda, ele buscava o dom do Espírito Santo, oferecendo dinheiro para que ele também tivesse esse poder sobre a sua vida, para onde ele colocasse as mãos, nos mesmos atos que ele fazia a magia, meus irmãos. Muitos de nós estamos dentro das instituições religiosas, meus irmãos, tentando usar as coisas de Deus para o nosso favorecimento, meus irmãos. A maioria busca as coisas de Deus para um favorecimento financeiro. Meus irmãos, o reino de Deus é para nós exercermos justiça, juízo, glória a Deus. O reino de Deus, o evangelho, é para nós termos uma transformação, é para termos um novo nascimento. Nós vemos que Simão creu no poder de Deus, foi batizado, mas ainda ele não tinha um coração reto diante de Deus. Nós precisamos ter um coração reto diante de Deus, meus irmãos. Precisamos tirar tudo aquilo ainda que traz um jugo desigual na nossa vida. Precisamos nos apartar, como Paulo diz a Timóteo, aquele que pratica a justiça de Deus, amém, aparta de toda iniquidade. Quando nós começamos a andar com Deus, nós temos que nos apartar de toda iniquidade, meus irmãos. O evangelho é um evangelho para edificar a alma. O evangelho é para fazer e praticar a justiça de Deus. Precisamos ter um coração reto, precisamos sacrificar o nosso coração ao Senhor, amém? Precisamos dar o melhor. O que nós temos de melhor para dar ao Senhor? Glória a Deus. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, amém? De toda a nossa alma, de toda a nossa força, mas nós vemos que o nosso tempo, a autonomia do nosso tempo, meus irmãos, não é dada para o Senhor, mas é dada para o mundo. Nós buscamos todas as coisas do mundo, meus irmãos.
e sempre damos o resto para o Senhor. Quando damos o resto, quando você vai num culto de domingo, a igreja está cheia. Está cheia. A igreja lota no domingo, né? O culto dominical, seja que culto for, meus irmãos. Aprenda uma coisa, nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor tem que habitar em nós. A sua palavra tem que habitar em nós. A sua verdade tem que habitar em nós. Nós temos que nos transformar uma natureza pecaminosa, uma natureza realmente distante da justiça de Deus. Precisamos fazer essa natureza morrer para ser revestido de um novo homem, como foi os discípulos de Jesus, totalmente transformado, totalmente moldado. Nós vemos que esses homens chegaram a uma plenitude de inteireza, de amor, e se entregaram, porque os discípulos deixaram todas as coisas para trás e seguiram ao Mestre. Meus irmãos, nós precisamos tirar muitas coisas que nos roubam, de nos enchermos, de nos limparmos da presença de Deus. Quantos julgos nós temos na nossa vida, meus irmãos? Quantos embaraços nós temos na nossa vida que somos roubados? Porque eu digo, o teu tempo que está sendo roubado vai te fazer falta. Vai te fazer falta. Porque nós temos um tempo para crescer numa maturidade de homem perfeito para Deus. Precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Mas nós só temos crescido numa natureza carnal. Podemos até crescer numa prosperidade terrena. Mas o maior tesouro, meu irmão, é quando o nosso coração está no Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor o nosso coração, quando nós sacrificamos ao Senhor o nosso melhor. O que nós temos de melhor, meus irmãos? Quando Jesus disse, amará o Senhor de todo o teu coração, amará o Senhor de toda a tua alma, amará o Senhor de todo o teu entendimento, amará o Senhor de toda a tua força. Glória a Deus. Aonde está a tua força, meu irmão? Aonde está a tua força? A nossa força precisa estar em Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Eu vejo muitas aflição dos irmãos, é uma luta. Eu digo, meu irmão, quando você anda na presença de Deus, quando você está firmado no Senhor, você pode passar pelas adversidades, mas o Senhor te livra de todas elas. Aleluia, não importa qual é a tua adversidade, se ela é uma enfermidade, meus irmãos, se é uma luta, se é uma opressão, meus irmãos, não importa. Deus é o Deus que move em todo o tempo para aqueles que nele está firmado. Se você está firmado em Deus, pode ter certeza de uma coisa, glória a Deus, você tem vitória, você tem livramento, você tem cura. Deus é um socorro bem presente no momento da nossa angústia. Por isso, meu irmão e minha irmã, é tempo de rever os nossos caminhos, é tempo exatamente de começar a buscar um culto racional. Eu sempre tenho levado essa mensagem, como diz lá em Romanos 12, nós precisamos viver um culto racional, meus irmãos, precisamos parar com este êxtase, com esta fantasia, meus irmãos, nós precisamos ter transformação interior, precisamos ser moldados, precisamos ser uma nova criatura, precisamos ter o amor de Deus, precisamos ter a misericórdia do Senhor. O salmista Davi dizia, Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia me siga todos os dias. É tremendo, né, meus irmãos? Quando o amor de Deus está nos nossos corações, quando nós começamos o dia, as primícias do Senhor. Já levei uma mensagem das primícias essa semana e vamos continuar na primícia. A primícia, aleluia, que nós temos que apresentar ao Senhor, aleluia, é entregar logo de manhã o coração ao Senhor. Senhor, vê se alguma coisa má dentro de mim, Senhor. Ah, Senhor, examina a minha alma, glória a Deus. Vê se alguma coisa má dentro
dentro do meu coração, Pai amado. Precisamos começar um dia com amor, um dia com misericórdia, um dia orando exatamente por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que nos perseguem. Precisamos estar orando, precisamos quebrar todas as forças espirituais da maldade. Quando você realmente tem um coração puro na presença de Deus, há um revestimento espiritual sobre a tua vida, há o poder e a autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos, e quando você começa a orar, quando você começa a clamar ao Senhor, meus irmãos, o inimigo não pode interceder a sua oração, porque a tua oração de justiça sobe ao Senhor, e o Senhor move, o Senhor dá ordem a um exército ao teu favor, glória a Deus, para mover em todas as áreas. E eu digo, meu irmão, não tem área onde o Senhor não possa mover, glória a Deus, porque aonde tiver um corpo de Cristo orando, aonde tiver os santos do Senhor orando, meus irmãos, não adianta os 450 profetas de Baal fazer todo o sacrifício, meu irmão, mas basta a oração de Elias, para que o fogo desça e lamba toda a água, ralabaxarabadácia, e encha exatamente a unção de Deus sobre a tua vida. Deus quer um renovo, Deus quer um avivamento na sua vida, meu irmão. Para de ficar distraído com o mundo, porque o negócio do inimigo é embaraçar a vida dos crentes, segurar os crentes, deixar eles todos embaraçados, embriagados, mas o Senhor, Ele veio para limpar os nossos ramos. Jesus veio limpar os nossos ramos, aleluia, para sermos ramos frutíferos, glória a Deus. Você é um ramo frutífero. O inimigo tentava embaraçar a tua vida, mas Deus está quebrando o embaraço. Deus está te chamando: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, tomai sobre vós o meu jugo, glória a Deus, e eu vos aliviarei. O Senhor está movendo neste dia para trazer sobre a tua vida um renovo. Que o Senhor neste momento traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor quebre toda opressão sobre a tua vida, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor espera de nós? Um sacrifício de aquebrantamento. Amém? Precisamos andar aquebrantado e com um espírito de humildade na presença de Deus. A humildade, ela é dependente de Deus. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.